Internacional já está aqui em São Paulo, onde a partir de amanhã tem 2 duelos muito importantes pelo Campeonato Brasileiro e na busca por uma vaga na próxima Copa Libertadores. Tem novidade importante na delegação colorada em relação a um estreante e outro jogador que volta a ser relacionado. Os atletas que ficaram em Porto Alegre e não acompanham a delegação aqui em São Paulo. A resposta do Internacional para o Grêmio, depois da provocação do presidente tricolor Alberto Guerra no aniversário do Grêmio na última semana. As palavras de Vitão sobre a sua permanência e o foco no Internacional. E também os 2 atletas colorados que foram convocados pela seleção nas últimas horas. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO. Gente, vamos lá, o Internacional já está aqui em São Paulo. Eu acompanhei a chegada da delegação colorada, que tem novidades importantes. Bruno Tabata segue com lesão muscular no adutor da coxa esquerda e o Lucas segue com uma bursite no joelho esquerdo e ficaram em Porto Alegre para tratamento. Outros jogadores que ficaram em Porto Alegre, por exemplo, Johan, opção técnica do Roger, o lateral direito Natan, que foi contratado recentemente. Falando em lateral direito, tem novidade na vinda, tá? Brian Aguirre, relacionado pela primeira vez, liberado 100% pelo DM Colorado, pode fazer a sua estreia ou contra o São Paulo ou contra o Bragantino. Clayton Sampaio, Clayton, repito, é difícil, escreve Clayton Sampaio, mas é Clayton Sampaio que se fala, relacionado também, ele já tinha sido relacionado às pressas contra o Juventude na vitória por 3-1 no Jacone, tá relacionado hoje, tinha ficado fora do último jogo. Gabriel Carvalho tá relacionado apesar da suspensão, não vai encarar o São Paulo amanhã, mas veio com a delegação porque, como eu disse, o Inter fica em São Paulo, vai para Atibaia depois do jogo de amanhã no Morumbi, pois tem o Bragantino em Bragança Paulista na quarta-feira. Os relacionados do Inter, tá? Rocher no gol, Antony na lateral direita e Rocher, Antony e Cauã Jesus os goleiros, Vitão, Mercado, Rogel, Clayton Sampaio e Igor Gomes os zagueiros, os laterais Aguirre, Bernabé, Bruno Gomes e René, os volantes Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique e Rômulo, os meias Alan Patrick e Gabriel Carvalho, os atacantes Ener Valência, Borré, Alário, Ricardo Matias, Wesley, Wanderson e Gustavo Prado, 25 jogadores relacionados aqui no estado de São Paulo com o Internacional. E o provável Inter pensando no jogo de amanhã, 18h30 no Morumbi contra o São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e o Bernabé na lateral esquerda. No meio de campo, Fernando e Thiago Maia, os 2 volantes. Mais à frente, Wesley, Alan Patrick e Gustavo Prado. A novidade na vaga do Gabriel Carvalho suspenso. O Gustavo Prado treinou entre os titulares no CT Parque Gigante hoje. E o Borré no comando de ataque. Esse o Inter que deve encarar e ser confirmado contra o São Paulo. Eu citei essa novidade envolvendo o Gustavo Prado como titular, treinou e vai para o jogo de amanhã. Ele que foi convocado nas últimas horas pelo Ramon Menezes para um período de testes da seleção brasileira sub-20 lá na Granja Comari, no Rio de Janeiro. A seleção brasileira sub-20 que se prepara para o Sul-Americano, que vai acontecer no Peru no início do próximo ano. E o Gustavo Prado foi convocado pelo Ramon Menezes, não vai ter amistoso nessa convocação, é só um período mesmo de treinamentos e preparação, por isso que é uma lista diferente. O Gabriel Carvalho, que tinha sido convocado na última, não foi para essa, por exemplo, muito por conta de não ter os jogos, é só para o Ramon Menezes ver outros jogadores, e por isso ele vai olhar o ponta do Inter. Gustavo Prado, garoto que veio da Ferroviária de São Paulo, é natural do Rio de Janeiro, mas fez a base na Ferroviária em São Paulo, foi contratado pelo Inter para a base lá no início do ano passado, o Kudê subiu ele para o profissional e agora o Inter vai começando a colher os frutos. Além do Gustavo Prado, o Pedro Cauã, zagueiro nascido em 2006 da base do Inter, titular do time sub-20, também foi convocado pelo Ramon Menezes. Então Pedro Cauã e Gustavo Prado vão se apresentar no dia 7 do próximo mês de outubro e retornam no dia 15 para o Internacional. Inclusive, o empresário, que é nada mais nada menos que André Cury, do Gustavo Prado, estava na concentração hoje do Internacional, a família toda do Gustavo Prado. Ele estava com algumas camisetas da seleção que ele levou para os familiares, é a primeira convocação dele na carreira
a seleção de base, quem sabe lá na frente, no futuro, seja para uma seleção principal, mas estava toda a família, que é natural do Rio de Janeiro, e o André Cury, que é um dos principais agentes do futebol brasileiro e sul-americano, que é, quiçá, mundial, e que é empresário do garoto do Internacional, e estava hoje na concentração com os familiares dele e também com o garoto. Bom, gente, eu quero falar agora sobre Vitão, que vai amanhã mais uma vez ser titular. É um jogador que a gente sabe que nessa última janela quase deixou o Inter, chegou a viajar para São Paulo para fazer escala, aqui para São Paulo, de onde eu falo, para fazer escala, para ir pro Betis, para ir para Sevilha na Espanha, mas acabou permanecendo. Teve uma questão lá do fair play financeiro que fez com que o Betis contratasse o Natan, zagueiro que estava no Bragantino, depois foi para o Napoli da Itália. O Vitão acabou permanecendo no Internacional. E ele deu uma entrevista para os canais de comunicação do Inter e falou sobre esse seu novo momento e essa sua permanência aqui em Porto Alegre com a camiseta do Inter. E a gente confere o que disse o Vitão. Estou muito feliz. Aí o zagueiro do Internacional deixando claro que está completamente focado nas situações do Inter e focado aí em ajudar o Inter nessa vaga aí, buscar essa vaga para a próxima Copa Libertadores da América. Gente, um recado aqui importante antes da gente falar da resposta do Inter pro presidente do Grêmio, tá? Quer comprar tua passagem, quer organizar tuas férias, quer organizar uma viagem de família com o namorado, namorada, lua de mel, chamem o Cris das Passagens, tá? @Cris das Passagens lá no Instagram, tu pode chamar ele por lá. Tem o link também lá no Instagram do Cris, onde tu faz ali um orçamento da tua viagem, quanto que tu vai precisar gastar, enfim. Mas as melhores condições do mercado de passagens aéreas são com o Cris das Passagens. E você que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e vai para Porto Alegre para um tipo de viagem, a partir do próximo mês de outubro já tem Aeroporto Salgado Filho. Chama o Cris, não perde tempo e já garante a tua passagem com o melhor preço, tá certo? Gente, vamos lá. Quero falar agora aqui sobre a resposta do Inter para o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, que eu citei aí na última sexta-feira, que deu 2 recados muito diretos, não são nem indiretas, foram diretas para o presidente Barcelos e para o Internacional em relação ao assunto da Liga, falando sobre dinheiro fácil, que essa teria sido a opção do Inter ao escolher a LFU, a Liga Forte União, e também dando um recado muito claro ao presidente Alessandro Barcelos e ao Internacional em relação a essa situação de não emprestar o Beira-Rio no período das enchentes. Ontem teve, e eu citei aqui no vídeo de hoje à tarde, confiram porque eu dissequei a situação financeira atual do Inter, tá? Com base em informações importantes que eu ouvi no bastidor nas últimas horas, e teve uma conversa da imprensa com a direção também ontem lá no CT Parque Gigante. Bom, dentro disso, a gente ouviu também nas últimas horas uma espécie de resposta para o que foi dito pelo presidente Alberto Guerra, que eu acabei de citar aqui nesse vídeo. O Inter não quer dar uma resposta clara. A resposta do Inter é a seguinte: eles falam o que eles quiserem e é problema deles. Tanto que o Inter está muito seguro, por exemplo, de que a LFU vai, quem sabe, até passar o 1,3 bilhões de reais que a Libra tem garantida por ano, contratualmente já e acertada com a Rede Globo. Eles têm uma confiança muito grande de que a LFU vai passar desse valor, provavelmente, tá? Já tem um acerto ali com a Record, acerto que também vai ser encaminhado para o YouTube, e já tem ali uma proximidade de 1 bilhão, e eles acreditam que vão acabar, sim, passando desse valor. E aí, assim, o Inter não quer dar nenhum tipo de resposta mais direta e específica para o Grêmio e para o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, até por conta disso, tanto que me foi dito, Lucas, eles falam o que eles quiserem, se vai dar certo para eles, beleza, mas a gente está muito seguro do contrato que a gente assinou com a Libra. E em relação ao gramado do Beira-Rio, o Inter segue falando que não emprestou por conta dele pro Grêmio, que foi logo depois do Inter ter voltado em julho pro estádio Beira-Rio. Então o Inter está muito tranquilo em relação a isso e disse que não queria dar... O termo usado não foi moral, mas é basicamente isso. É não querer dar moral pro outro lado, vai ficar tranquilinho e sabe o que fez em relação ao estádio, em relação à Liga Forte União também, e tem essa confiança muito grande que a gente citou aqui, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter. Um beijo, um abraço e até a próxima.